Então, vamos lá, pessoal. Alguns dias atrás eu lancei aqui no canal um vídeo em que eu falei do porquê que eu tinha saído da framework do Flask e começado a utilizar mais ainda, né, como uma framework principal, o Fast API. E, na verdade, eu acabei utilizando argumentos pessoais para construir o meu raciocínio. Só que ele resultou, aquele vídeo, um pensamento contrário, na verdade. Algumas pessoas vieram me perguntar para falar o seguinte: tá bom, Rafa, você está utilizando o Fast API, mas eu vejo uma galera exaltando muito o Fast API. Faz sentido utilizar as outras frameworks do Python? Por exemplo, um Flask, um Django REST Framework, um Django Ninja, ou até aquelas que são um pouco mais nichadas, por exemplo, o Scenic. Faz sentido usar esses caras? Olha só, eu quero trazer, na verdade, hoje uma opinião um pouco mais ponderada sobre isso, mas me conta que você ainda utiliza essas outras frameworks em Python? Você tem boas experiências com ela? Coloca aqui nos comentários e vamos debater um pouco. Eu quero trazer a minha opinião, mas eu também gostaria muito de ouvir a sua. Esse é nosso quadro Momento Tech, em que a gente se encontra para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Llama. Então você, utilizando o cupom Programador Llama ou o link do comentário fixado, você garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como um professor lá da trilha de Python, eu garanto um material de ótima qualidade para os seus estudos. Meu amigo, se você não viu aquele vídeo em que eu falo por que eu fiz essa mudança de Flask para Fast API, eu sugiro que você dê uma olhada. Mas um dos argumentos que eu acabei utilizando, que para mim foi muito importante, é que eu sinto que agora o assincronismo em Python ele está redondinho. Você tem um bom tratamento de erros, você tem libs que tem um acoplamento melhor para a ideia do assincronismo, e como o Fast API está sendo uma framework bastante utilizada e está sendo, né, um principal para se tratar de assincronismo, isso faz sentido para mim. Eu não sentia uma grande firmeza antigamente para se usar assincronismo em Python. Você tinha que entender até um pouco mais de baixo nível e de threads e multiprocessos para você acabar mexendo com assincronismo. E para isso, pessoal, eu utilizava muito o JavaScript para fazer processos assíncronos. Hoje, eu não sinto mais essa necessidade. Então, eu estou utilizando mais o Python para isso. E aqui entra a minha primeira indicação do porquê que faz até mais sentido utilizar as outras frameworks do que necessariamente o Fast API. Eu estou utilizando o Fast API agora porque eu não preciso ficar expandindo as tecnologias que eu utilizo. Em vez de utilizar Python e JavaScript, eu posso focar no Python. E melhor ainda, eu posso focar no Fast API. Eu estou diminuindo a quantidade de tecnologia que eu particularmente estou utilizando. Então, se você já está num ecossistema, se o seu produto ele já é feito em Django, por exemplo, cara, para que você vai abrir o leque de problemas e de tecnologias que você vai ter no seu sistema? Faz muito sentido você continuar ali no seu ecossistema. Então, as ferramentas, por exemplo, um Django REST Framework ou um Django Ninja, vão fazer todo sentido para o ecossistema do teu projeto. Você vai continuar ali com uma padronização e não vai ter um crescimento maior ainda das complexidades do seu projeto. De verdade, pense muito bem antes de colocar qualquer complexidade nova no seu projeto. Tem que ter um fundamento muito bom ali. E eu digo a mesma coisa para Flask. Se você já utiliza um projeto que está totalmente num ecossistema de Flask, você continuar com o Flask vai ser realmente um ganho muito bom. Você vai permanecer ali com uma certa constância em relação às tecnologias que você vai utilizar. E vamos matar mais um mito que tem por aí, e que todo mundo sempre fica falando isso por aí. Ah, Fast API é rápido pra caramba, Fast API é a framework no momento, vamos usar Fast API porque aqui o projeto vai rodar que nem maluco. Pessoal, esse argumento, na verdade, ele é bastante incompleto. Você só vai necessitar realmente de uma grande performance e assim necessitar de um Fast API da vida se você tiver uma grande quantidade de requisições por segundo. Galera, por segundo, imagina 1000 dispositivos chamando o seu sistema por segundo.
Tem grandes players no mercado que nem chegam a essa margem ainda. Então, você pensar em performance no Fast API só vai fazer sentido se você chegar a níveis realmente grandes. Enquanto isso, as frameworks do Flask, do Django REST Framework, do Django Ninja vão continuar ali em muita boa utilização e entregando a performance que você deseja. Muitas vezes o travamento do sistema nem é por causa da framework. Eu já vi casos de pessoas que trocaram framework e não resultou em nada de performance. Tente olhar, por exemplo, situações como banco de dados ou algum outro tipo de gargalo de comunicação de sistemas que você deve ter. Então, fique tranquilo para utilizar a sua framework tranquilamente, sem necessitar, né, de grandes utilizações, de grandes requisições. Se você necessitar de grandes requisições, aí talvez faça um pouco de sentido, mas você vai ter que estudar muito esse caso para chegar nesse argumento. O terceiro motivo que eu quero trazer aqui, e para mim, de verdade, ele é o maior de todos. Cara, seguinte, quando você fala dessas outras frameworks que estão aí no mercado, de novo, Flask, Django REST Framework, Django Ninja, eles têm uma comunidade muito grande. Não só isso, já tem sim alguns sistemas, libs e plugins que estão muito bem estabelecidos no mercado. Por exemplo, você vai pegar um caso do Django, você já tem um ARM que é muito poderoso e consolidado. Você tem ali um suporte nativo para migrações e testes no próprio Django. E outras coisas, você tem autenticação e permissão e sessão dentro do próprio Django. Então faz muito sentido você acabar utilizando essas ferramentas dentro do próprio ecossistema. Fast API, ele traz sim alguns benefícios, mas em relação a isso, bom, talvez não tenha ainda. Muitas coisas do que a gente fala da comunidade de Fast API, sim, é muito promissora e ainda está crescendo, mas ainda não tem a grande maturidade, por exemplo, que a comunidade do Django tem. Cara, por que você vai soltar a mão desses elementos para mexer com o Fast API? Tem que ter um motivo muito grande. As comunidades dessas outras frameworks fazem todo o sentido do mundo. Então, realmente, eu acredito que faz um grande sentido você continuar com essas frameworks, até mesmo por questão de comunidade e de grande utilização de ferramentais que você vai utilizar bastante ali para sua construção. Galera, um comentário extra que eu queria fazer sobre essas frameworks também é que é o seguinte: eu sei que, em tese, elas entregam resultados parecidos. Por exemplo, você sempre vai acabar fazendo ali uma certa API, ela vai bater no banco de dados e vai retornar para você uma certa informação em uma requisição HTTP. Tranquilo. E às vezes pode parecer que você trocar de uma framework para outra vai ter grandes ganhos ou grandes consequências. Só que uma coisa que a gente às vezes esquece de falar é que cada uma dessas frameworks tem a sua própria filosofia. Por que eu acho interessante utilizar Flask ainda hoje? Principalmente em estudos. É a melhor framework para você ter uma grande interação com o HTTP. Você já notou, por exemplo, que o Fast API esconde algumas coisas do HTTP para você? Que o Django às vezes esconde algumas coisas do HTTP para você? Essas são algumas críticas que eu tenho. O Flask, ele te dá um acesso um pouco mais direto aos elementos, né, da sua requisição. E eu gosto muito disso. De verdade, eu gosto muito disso. É o que eu sinto falta ali no Fast API. Você meio que já define o seu body no validador do Pydantic. Ok, mas eu não gostaria disso. Parece que eu estou escondendo elementos dentro do código. Eu não gosto disso. Então, fica aqui esse detalhe, galera. Cada framework acaba tendo a sua filosofia de trabalho. Não significa que só porque o hype grandão do momento está no Fast API, as outras frameworks que a gente tem por aí não fazem sentido. E eu jogo isso até mesmo para as frameworks que são um pouco menos conhecidas. Por exemplo, em Python você tem o Scenic, que é uma framework muito bacana, e ela tem sim a sua filosofia de trabalho. Se você acabar pegando a framework, entender o que ela tem ali por trás e o que ela sugere de trabalho, bom, aí sim você vai ter uma visão muito interessante para escolher a framework que você vai desejar para ser levada nos seus trabalhos. Bom, galera, é isso. Fiz o vídeo mais tranquilo, mais rápido e mais direto,
porque eu quero trazer essa visão. O que você acha? Você concorda com o que eu estou falando? Você discorda do que eu disse? Você tem argumentos em que você se sente mais seguro utilizando as outras frameworks? Você gosta muito do Fast API também? Qual que é a sua visão sobre esse tópico? Bom, deixa aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, galera. A gente se vê nos nossos próximos encontros e até mais.